E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Você já se pegou pensando se a sua fé está de alguma forma limitada pela cultura ao seu redor? Hoje vamos desvendar esse mistério, É isso aí. explorando o conceito de cativeiro cultural, Legal. apresentado pela Nancy Pearcey no livro Verdade Total. Prepare-se para ter a sua mente expandida. E já sabe, né? Curta, siga o canal, ative as notificações Isso. e compartilhe esse episódio com seus amigos. Uhum. E não esqueça de deixar sugestões de livros nos comentários. Ajuda demais o canal a crescer. Com certeza. O livro da Pearcey é um convite para a gente avaliar como a cultura, muitas vezes de forma sutil, molda a nossa forma de pensar e viver, mesmo quando se trata da nossa fé. Isso mesmo. É. E a Pearcey usa um termo bem interessante. Mentes duplas. É como se a gente vivesse em dois mundos separados. Um para a fé e outro para o resto da vida. E ela ilustra isso com a história de um professor Que legal. que nunca tinha parado para pensar que a fé cristã pudesse influenciar todas as áreas da vida. Não só a questão da salvação individual. Tipo, ele ia à igreja, lia a Bíblia. Sim. Mas na hora de pensar em política, trabalho ou arte, ele deixava a fé de lado. E essa história, por mais inusitada que pareça, é muito comum. Verdade. A gente acaba reduzindo a fé a um compartimento estanque da vida sem perceber que ela deveria ser o fundamento de tudo que a gente faz e pensa. É como tentar construir uma casa sem alicerce, sabe? Frágil e instável. Uma metáfora perfeita. E a Pearcey nos leva a uma viagem fascinante pela história das ideias, para desvendar como chegamos a essa visão compartimentada. E prepare-se para uma surpresa. A filosofia grega tem muito a ver com isso. Pois é. Quem diria que Platão, um filósofo da Grécia Antiga, teria tanta influência na forma como enxergamos a fé hoje em dia, né? Mas a Pearcey mostra como o dualismo platônico, que divide a realidade em dois mundos, o espiritual e o material, influenciou pensadores cristãos como Agostinho. E essa influência foi se perpetuando ao longo da história, passando pela Idade Média e chegando até o Iluminismo. E aí surge a famosa dicotomia entre fatos e valores que basicamente reforça a ideia de que a fé é uma questão de crença subjetiva, Sim. enquanto a ciência e a razão lidam com fatos objetivos. Exatamente, é como se disséssemos. A fé é para a igreja, a razão é para o mundo. E a Pearcey nos mostra como essa separação artificial tem consequências profundas na forma como vivemos e enxergamos a realidade. E para ilustrar como essa divisão afeta até mesmo áreas que consideramos neutras, a Pearcey usa um exemplo inusitado, a matemática. É mesmo. A gente pensa em matemática como algo puramente objetivo e imutável, mas a Pearcey desconstrói essa ideia mostrando como a interpretação dos números pode variar de acordo com a cosmovisão de cada um. Ou seja, até mesmo a matemática pode ser influenciada pela cultura. É de pirar o cérebro, né? É. E fica a pergunta, se até a matemática pode ser interpretada de formas diferentes, imagine áreas como a ética, política e a arte. Sem dúvida. E entramos na questão central do livro da Pearcey, o cativeiro cultural. Ou seja, como podemos estar presos a ideias e valores da cultura sem perceber e como isso limita a nossa compreensão da fé e do mundo. E para compreendermos melhor como esse cativeiro cultural se manifesta na prática, a Pearcey nos convida a analisar um período histórico marcante, a Revolução Industrial. Exatamente. A Revolução Industrial trouxe mudanças radicais na forma como trabalhamos e vivemos. Isso teve um impacto profundo na dinâmica familiar e nos papéis de gênero. E o mais interessante é que a Pearcey traça um paralelo entre essas mudanças históricas e os desafios que as famílias enfrentam hoje em dia. É verdade. Com a industrialização, o trabalho saiu de casa e foi para as fábricas, criando a separação entre esfera pública e privada. Os homens passaram a ser associados ao trabalho e à esfera pública, enquanto as mulheres ficaram relegadas ao lar, responsáveis pela criação dos filhos e pelos afazeres domésticos. E essa divisão de papéis continua influenciando a nossa cultura até hoje, gerando tensões e desafios para as famílias modernas. E a Pearcey não se limita a apontar os problemas. Ela também nos apresenta soluções práticas para romper com o cativeiro cultural e viver uma fé mais autêntica e integrada em todas as áreas da vida. Mas isso fica para a próxima parte do nosso mergulho profundo. Fique ligado. Preparado para continuar nossa imersão no mundo das ideias? Preparadíssimo. Na primeira parte, a gente viu como a cultura molda nosso jeito de pensar e como essa influência histórica nos levou a essa divisão entre o sagrado e o secular. Mas a Pearcey não nos deixa ver navios, né? Ela apresenta exemplos incríveis de pessoas que desafiaram essa divisão e viveram a fé de forma autêntica. Exatamente. E um dos exemplos mais impactantes que ela traz é a história do Richard Wurmbrand, um pastor romeno que foi preso por causa da sua fé. Cara, a história do Wurmbrand é de arrepiar. Ele passou 14 anos na prisão sofrendo torturas e isolamento, mas nunca negou a sua fé. É um exemplo real de resiliência e fidelidade aos seus princípios. E o que mais me impressiona é que mesmo depois de passar por tanta coisa, ele continuou amando a Deus e perdoando os seus perseguidores. É um testemunho poderoso da força transformadora do Evangelho.
E a Pierce usa esse exemplo para contrastar com a superficialidade que às vezes a gente vê no cristianismo hoje em dia, né? Tem gente que acha que ser cristão é só ir à igreja no domingo, fazer uma oração antes das refeições e pronto. Mas a fé autêntica, como a do Wurmbrand, é aquela que transforma a vida inteira, que te dá força para enfrentar qualquer desafio. É como se a gente tivesse que passar por um cadinho para que a nossa fé seja realmente testada e refinada. E a Pierce argumenta que o sofrimento, por mais difícil que seja, pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Faz sentido. A gente foge do sofrimento, quer ter uma vida confortável, mas às vezes é na dificuldade que a gente descobre a força que nem sabia que tinha. Com certeza. E falando em força, a Pierce também fala sobre a importância do testemunho pessoal na evangelização. Boa. Tipo, adianta só falar. A gente precisa mostrar na prática como a fé faz diferença na nossa vida. Isso aí. A coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz é o que realmente convence as pessoas. E a Pierce cita o Francis Schaeffer, um teólogo e filósofo que defendia uma abordagem apologética baseada na coerência entre fé e razão. Ah, o Schaeffer. Ele argumentava que a gente precisa mostrar que a fé cristã não é um delírio, mas que faz sentido diante da realidade que a gente vive. Exatamente. E ele fazia isso expondo as contradições e inconsistências das outras cosmovisões, mostrando como a fé cristã oferece uma resposta mais completa e coerente para as grandes questões da vida. Mas a Pierce não fica só na teoria, né? Ela também desafia a gente a aplicar esses princípios na prática em todas as áreas da vida. Sim. Ela critica, por exemplo, as técnicas de marketing enganosas que algumas igrejas e organizações cristãs usam. Poxa, isso é verdade. Às vezes a gente vê campanhas de arrecadação de fundos com histórias emocionantes, mas que depois descobre que são inventadas. É como se a gente estivesse usando as mesmas armas do mundo para promover o evangelho. E isso é muito perigoso porque coloca em xeque a nossa credibilidade. A gente precisa ser autêntico em tudo que faz, seja na pregação, no testemunho pessoal ou na forma como a gente administra os recursos da igreja. E a Pierce nos leva a questionar. Será que a gente não está reproduzindo, sem perceber os valores da cultura mesmo dentro da igreja? Essa é a grande questão. A gente precisa ter um olhar crítico sobre as nossas práticas, os nossos métodos, para ter certeza de que a gente está realmente vivendo de acordo com os princípios do Evangelho. E a experiência nos desafia a levar essa reflexão para todas as áreas da vida. Tra labiralo, família, lazer, política. A fé não é algo que a gente guarda numa caixinha, ela precisa permear tudo que a gente faz. E a gente ainda vai mais a fundo nisso na próxima parte do nosso mergulho. Fique ligado para descobrir como aplicar esses princípios na prática e viver uma fé que realmente transforma o mundo. Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo no cativeiro cultural. Nas partes anteriores, a gente desvendou como a cultura molda nosso pensamento, a história dessa influência e exemplos de fé autêntica. Mas e agora como aplicar tudo isso na prática? Boa pergunta. A Pierce nos convida a olhar para a família, essa instituição tão fundamental, como um campo de batalha, onde diferentes visões de mundo se chocam. Verdade. E ela usa a grade de criação, queda e redenção para analisar como diferentes culturas enxergam a família, mostrando como o pecado distorceu a beleza do plano original de Deus. Ela analisa desde o estatismo, que tenta controlar a família através do Estado, até o individualismo radical, que coloca a autonomia individual acima de qualquer compromisso familiar. Impressionante como essas ideias se repetem ao longo da história, né? Pois é. Ela usa a Revolução Francesa como exemplo de estatismo, mostrando como os revolucionários tentaram substituir os laços familiares pela lealdade ao Estado. Chegaram ao ponto de propor que as crianças fossem criadas em instituições estatais separadas dos pais. É de arrepiar. E a gente vê ecos disso hoje em dia, né? Total. Em ideologias que tentam minar a autoridade dos pais e transferir a responsabilidade pela educação das crianças para o Estado. Exatamente. E a Pierce contrasta essas visões distorcidas com o modelo bíblico de família, baseado na aliança entre homem e mulher, na criação de filhos e no amor sacrificial. E ela vai além, mostrando como a doutrina da Trindade Pai, Filho e Espírito Santo nos dá um modelo perfeito para as relações humanas. Olha só. Na Trindade, a gente vê amor, comunhão e interdependência. Um reflexo de como devemos nos relacionar em família e na sociedade. Incrível. A Trindade como modelo para as relações. E a Pierce mostra como o individualismo tão presente na nossa cultura distorce essa visão, reduzindo os relacionamentos a meros contratos entre indivíduos autônomos. É verdade. E essa mentalidade contratualista tem impactado profundamente o casamento, né? Nossa, é demais. Transformando ele num acordo revogável a qualquer momento, em vez de um compromisso permanente e indissolúvel. É triste ver como essa visão tem se infiltrado até mesmo em círculos cristãos, banalizando o casamento e contribuindo para o aumento das taxas de divórcio. Mas a Pierce nos anima, né? Sim. A resgatar a visão bíblica do casamento como um pacto sagrado, um reflexo
a aliança entre Cristo e a Igreja. E para finalizar nosso mergulho, a Peirce nos deixa com um desafio: integrar fé e ação, teoria e prática. Não basta ter uma cosmovisão cristã só na cabeça. A gente precisa vivê-la em todos os aspectos da nossa vida. Verdade. Isso exige coragem É, para nadar contra a correnteza da cultura dominante. sim. Para ser sal e luz no mundo que precisa desesperadamente do Evangelho. É isso aí. Esperamos que esse mergulho na obra da Nancy Pearcey tenha te inspirado a viver sua fé de forma mais autêntica e impactante. E como sempre, deixe seus comentários, sugestões de livros e compartilhe esse episódio com seus amigos. Até a próxima e que Deus te abençoe.